Olá, pré-adolescentes! Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre personagens pouco conhecidos. Me diga uma coisa, o que você faria por uma pessoa que fez algo muito ruim? Uma pessoa que prejudicou você e todo o seu país? É até difícil imaginar, não é mesmo? Algumas coisas podem ser alteradas por estímulos externos ou não. Veja o que acontece quando eu coloco algumas gotas de corante nesse primeiro copo. Veja que a água absorve a cor que eu coloquei e acaba ficando parecida com ela. Agora vou colocar algumas gotas do mesmo corante no segundo copo. Veja que nada acontece com o líquido que estava no segundo copo, ele permanece inalterado. Agora, o que você acha que acontecerá quando eu colocar o líquido do segundo copo no primeiro copo? Veja que ele não apenas permaneceu inalterado, como foi capaz de alterar o líquido do copo ao lado. É interessante que algumas pessoas se deixam alterar pelas circunstâncias externas. Já outras, além de não se deixarem alterar, são capazes de modificar o que está ao seu lado. A menina relatada na história de hoje era uma israelita fiel e as circunstâncias pelas quais ela passou não modificaram a sua essência. Durante uma invasão síria, aquela menina israelita foi levada como escrava. Ela foi trabalhar na casa de Naamã, um general do exército da Síria, que era leproso. Com certeza ela tinha sonhos e projetos que foram adiados ou interrompidos quando foi levada como escrava. Todos nós também tivemos alguns sonhos e projetos interrompidos nesse período de pandemia. Aquela menina, que a Bíblia nem cita o nome, poderia ter se revoltado e, de certo modo, ter ficado decepcionada com Deus. Porém, a sua fé não estava baseada em situações, mas sim em princípios. Mesmo trabalhando como escrava, a sua fé no Deus de Israel permaneceu inabalável. Vamos ver o que aconteceu? E naquele dia saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Ainda és um grande homem, honrado. Grande homem. És um homem de grande poder e valor. Eu sou um leproso. Antes, o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o restauraria da sua lepra. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Vá e lava-te 7 vezes no Jordão,
e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Vamos ver algumas lições que podemos aprender analisando a vida dessa adolescente escrava? Primeira lição. Ela era uma adolescente sadia, pois já tinha experimentado o poder do Deus de Israel. Você conhece o Deus que você serve? Já experimentou o poder do nosso grande Deus? Segunda lição. A vida de escrava não apagou o seu amor pelo próximo. O estilo de vida de uma judia era bem diferente dos costumes sírios, mas aquela menina se adaptou. O que era para ser fonte de frustração e revolta tornou-se oportunidade imensurável de servir bem. Você também tem passado por dias diferentes, nos quais você tem que se adaptar a muitas coisas, mas nada disso pode apagar o seu amor pelo próximo, nem a vontade de fazer algo por ele. Terceira lição. Seu modo de viver conquistou a credibilidade de seus senhores. O fato de um general fazer uma longa viagem baseada nas palavras de uma adolescente para ser curado da lepra mostra a confiança que tinha em sua serva. Ela vivia com honestidade e com respeito. Você também tem conquistado a credibilidade das pessoas que estão à sua volta? Quarta lição. Ela conhecia o endereço da bênção e acreditava nisso. A distância de sua pátria não a fez esquecer o poderoso Deus de Israel e nem seus profetas. Ela não tinha o dom de operar milagres, mas sabia quem tinha. Certamente, as histórias dos hebreus, cheias de operações poderosas de Deus, estavam bem guardadas no seu coração. Nesses dias, você tem ficado longe da sua igreja, mas não se esqueça que você conhece o endereço da bênção e essa direção tem que ser indicada para muitas pessoas. Concluindo, nada se sabe sobre o que aconteceu com aquela escrava depois disso. Se ela foi recompensada ou premiada, não se sabe. A Bíblia não narra o desfecho da história da escrava. Seu nome foi conservado no anonimato, mas Deus a recompensará no último dia. É interessante como não é preciso muito para você fazer história. Qualquer um de nós pode ser uma bênção se Deus fizer parte da nossa vida. Que a história de uma menina que não tinha nada possa edificar o nosso coração hoje e, quem sabe, mudar nossa trajetória. Que Deus abençoe a todos nós. Até mais. Tchau.